BBAS3, Banco do Brasil. Você já parou para pensar como um banco desse tamanho, com mais de 200 anos de história e toda a estrutura que tem, pode entregar um resultado tão ruim ao ponto de assustar o mercado e a galera começar a se perguntar, será que o banco vai quebrar? Então, nas últimas semanas que movimentou o mercado, Lei Magnetisc, dados da inflação, obviamente o Banco do Brasil, o resultado dele que teve um lucro de 3,8 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025, isso significa uma queda de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. E olha que o mercado esperava pelo menos 5 bilhões. O resultado, um verdadeiro balde d'água, né, frio os investidores, e assim, o retorno sobre o patrimônio, o famoso ROI, despencou 8,4%, que é o menor nível desde 2016, só para comparar, você entender, né? Porque não adianta nada eu pegar aqui e falar do Banco do Brasil, você não ter outro dado para entender se é bom ou é ruim isso. Vamos comparar com o Nubank, BTG, Itaú, Santander, eles estão jogando em outro campeonato bem acima desse patamar. Agora segura essa. Mesmo com esse cenário que é um pouco desanimador, as ações do Banco do Brasil elas chegaram a subir 10,2% em meados de agosto, antes de desenvolver parte dessa alta depois do episódio da Lei Magnetisc que eu falei para vocês. E aí você olha para isso e fica pensando, né? Porra, o mercado tá ficando maluco ou tem alguma coisa escondida nessa história? E o que derrubou o lucro do banco, né? É isso que você deve estar se perguntando, o que eu me perguntei, o que muitos perguntaram, né? E antes de contar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para aprender a investir com inteligência. Primeiro, uma mudança contábil muito importante. O Banco Central aprovou uma resolução 4966 de 2025 que basicamente alterou a forma como os bancos provisionam as perdas com calotes. Então antes, o método, né, o modelo que eles utilizavam era a perda em corrida, que só era reconhecido o problema depois que ela aparecia. Agora passou a valer o modelo de perda esperada, ou seja, o banco tem que antecipar a reserva mais dinheiro do PDD, que é a provisão para os devedores duvidosos. E aí, obviamente, isso derruba o lucro. O segundo fator, inadimplência. O cenário piorou, a coisa piorou em todos os segmentos, né? Pessoa física, pessoa jurídica e no agronegócio. Para quem não sabe, o Banco do Brasil é o banco que mais financia o agro no país. E no agro o problema foi ainda mais pesado. A taxa de inadimplência saltou de 3,04% para 3,49%. Mais de 20 mil clientes do agro ficaram inadimplentes. E mais um detalhe, 74% deles nunca tinham atrasado antes. Ou seja, o que isso mostra? O que o mercado entende disso, né? Isso mostra que não é só gente endividada, produtor novo entrando no radar do calote. Isso, obviamente, liga um sinalzinho de alerta, né? Terceiro ponto, compressão da margem financeira. Com a Selic a 15%, o custo de captação do banco subiu demais. Os bancos privados conseguiram, obviamente, se virar nesse cenário, né? Enquanto o Banco do Brasil apanhou mais forte. É como se uma corrida de kart, o mundo tivesse que carregar um peso extra. Mas uns deram um jeito de driblar e o Banco do Brasil ficou com um saco de areia cheio nas costas. Agora falando especificamente do agro, né? Existe um problema que é mais estrutural que não dá para ignorar. Antigamente o Banco do Brasil ele reinava tudo do crédito rural. Hoje a história já começou a mudar, os bancos privados e cooperativas entraram nesse jogo e obviamente isso exige garantias um pouco mais sólidas, né, como a alienação fiduciária de fazendas inteiras. E aí o Banco do Brasil muitas vezes ainda usa a safra como garantia. Só que adivinha, em anos de quebra de produção, essa garantia vira fumaça, né? Não tem como. E aí o risco obviamente ele explode, e o cenário piora, tem a pressão interna, as metas gerentes impõem crédito para os produtores que na prática não têm condições de honrar os compromissos. É tipo emprestar o seu dinheiro para aquele amigo só porque você precisa bater sua meta de boa ação do mês. Obviamente parece bonito, soa bonito, mas na hora que ele não paga, fica pro seu bolso, né? Outro detalhe importante, né? A base da mudança dos acionistas. Os fundos que são investidores profissionais, eles reduziram a participação no banco caindo de 23% para 18%. Então quem entrou pesado foram as pessoas físicas que passaram de 24% para 37%. Só que isso tem um ponto delicado, que historicamente a gente vê pessoas físicas entrando em ações justamente quando o negócio tá desabando. IRB, por exemplo, Americanas, Oi, Azul. Cara, posso listar várias aqui e é sempre a mesma novela. A história pode não se repetir, mas ela começa a rimar. E a galera, obviamente, só olha o preço que tá caindo, acha que tá barato, entra achando que achou uma pechincha, mas o barato pode sair caro. Será que é isso que tá acontecendo de novo com o Banco do Brasil? E quando a gente fala de dividendos, o cenário também ficou pior. O payout, que é o percentual do lucro distribuído para os acionistas, caiu de 40, 45 para 30%.
e pode cair ainda mais se a inadimplência continuar subindo. É verdade, o Banco do Brasil, obviamente, ele continua lucrativo, continua sendo estatal e não corre o risco de quebrar com uma empresa privada, por exemplo. Mas a realidade é que a rentabilidade caiu, o risco aumentou e a fatia do bolo que vai para os acionistas está diminuindo. Entretanto, porém, todavia, a conclusão é: o Banco do Brasil não está quebrando, mas enfrenta problemas sérios e persistentes. A inadimplência no agro é um problema estrutural que não se resolve da noite para o dia. Então a mudança contábil também, por exemplo, ela começa a pressionar o lucro, a concorrência no crédito rural aumenta, obviamente o risco, a base de acionistas mostra um movimento que pode ser perigoso para o investidor iniciante. Enquanto isso, o mercado parece estar otimista demais, talvez ignorando que pode vir aí uma terceira onda ali da série e vamos ver. É um risco, né? E aqui entra um ponto importante que eu quero citar para vocês, tá? O custo de oportunidade. Quando a gente olha para o Banco do Brasil e pensa, puta, caiu muito, então agora é hora de comprar, você entra naquela euforia, mas será que faz sentido alocar o seu capital num banco que está piorando, enquanto outros bancos ou empresas com resultados em melhora? Pensa nisso. Obviamente não basta só ganhar, é preciso comparar com o que você deixou de ganhar. Ou seja, fica um alerta. Cuidado para não cair na armadilha do value trap, que é aquela ideia de que uma ação tá barata só porque caiu muito. Então, muitas vezes ela não tá só barata, ela tá justa pelo risco que carrega. Então o barato pode ser justamente o reflexo de problemas que ainda não estão resolvidos ou que não há perspectiva de melhora. Muitas vezes já está embutido e está ali. Mas me conta uma coisa, você já caiu numa dessa? Comprou uma ação achando que estava barato ali e depois percebeu que o barato saiu caro? Me conta aqui nos comentários que eu quero esse tipo de troca de experiência aqui. Obviamente a sua experiência, a minha experiência pode ajudar o próximo, tá? Se esse vídeo te ajudou a enxergar a real situação do Banco do Brasil, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e já aproveita para assistir o vídeo que eu deixei aqui do lado, que eu mostro como identificar se uma ação é oportunidade ou cilada. Então bora lá, gente, te espera no próximo vídeo.